Estrelas e nêutrons superdensas colidem. Planetas que acabaram de se formar esmagam uns aos outros. E buracos negros supermassivos emitem raios cósmicos letais. Tem estrelas explodindo, galáxias colidindo, nebulosas onde há todo tipo de radiação e ondas de choque. Este é o guia definitivo dos piores lugares do universo. Como funciona o universo? O lado mortal do universo. Digamos que você goste de aventuras, que seja uma pessoa que aprecia correr riscos, que seja acostumado a rir do perigo e da morte. Você quer conhecer os piores lugares do universo? É melhor pensar duas vezes, porque o cosmos tem de tudo. Paraísos para a vida e infernos letais. O nosso universo é ao mesmo tempo benevolente e violento. Há pequenos oásis onde as coisas são agradáveis, tranquilas, onde a vida pode existir como aqui no nosso planeta. Mas em alguns lugares e épocas as coisas ficam agitadas e brutais. E nem é preciso ir para os confins do universo para encontrar alguns desses locais assustadores. Alguns estão logo ali na vizinhança. Como, por exemplo, Betelgeuse, escondida na bela constelação de Orion. Uma estrela vermelha a 640 anos-luz da Terra. E prestes a morrer. Betelgeuse é uma estrela vermelha supergigante. Ela tem aquela aparência vermelha e assustadora lá no céu. Ela é tão grande que se a colocássemos no nosso sistema solar, ela chegaria até o planeta Júpiter. Ela é gigantesca. Quando estrelas massivas como Betelgeuse morrem, elas provocam uma explosão grandiosa. E essa estrela está prestes a virar uma supernova. E quando isso acontecer, vai ser um espetáculo. Betelgeuse está ficando sem gás. A chama no núcleo da estrela trava uma luta constante contra a gravidade esmagadora de sua enorme massa. Quando o gás acabar, é bom ficar bem longe. Ninguém sabe exatamente quando, mas em breve a estrela começará a colapsar. Imagine a superfície dessa estrela pouco antes de explodir, antes de virar uma supernova. A superfície dessa estrela vai encolher incrivelmente rápido. É como quando você está na praia e vê que a água está se afastando de repente. Você sabe que vai acontecer uma coisa ruim. As camadas externas atingem o núcleo, tornando-o cada vez mais denso. O núcleo se comprime à medida que a estrela colapsa. O gás precisa ir para algum lugar. Então ele é impelido com uma força explosiva que mal podemos imaginar. Quando Betelgeuse virar uma supernova, será um evento majestoso. Estou falando de uma estrela inteira explodindo. É difícil descrever tal quantidade de energia. Imagine toda a energia que o Sol emite por segundo. Multiplique isso pelos 31 milhões de segundos de um ano. Multiplique isso pelos 10 bilhões de anos da vida do Sol. É essa quantidade de energia que uma supernova libera. A energia emitida é uma onda de choque de luz, calor e gases superaquecidos, jorrando a milhares de quilômetros por segundo, destruindo tudo ao seu redor. Se houvesse vida em um planeta orbitando essa estrela, ela seria completamente aniquilada. O nosso Sol não é suficientemente grande para virar uma supernova, senão nós seríamos fritos. Nós estaríamos em apuros se ocorresse uma supernova a 30 anos-luz de nós. Isso dá mais de 160 trilhões de quilômetros. A onda de choque atingiria a Terra e provavelmente destruiria a atmosfera e provocaria uma extinção em massa.
Você não vai mesmo querer viajar para Betelgeuse. Principalmente depois que ela virar uma supernova. Porque quando ela finalmente morrer, poderá deixar para trás uma terrível surpresa. Um dos objetos mais radicais do universo, uma estrela de nêutrons. Estrelas de nêutrons são como vampiros zumbis. Elas são os núcleos de estrelas massivas que morreram. Mas essas estrelas de nêutrons têm vida própria e não é recomendável chegar perto delas. Trilhões e trilhões de toneladas de matéria são comprimidos numa esfera do tamanho de Manhattan. Uma estrela de nêutrons é o mais denso corpo que nós conhecemos na astrofísica, tirando os buracos negros. Se de alguma forma você segurasse uma pedrinha com a matéria de uma estrela de nêutrons, ela pesaria 100 milhões de toneladas e faria um buraco na sua mão na hora. Como a estrela de nêutrons é muito densa, ela gera um campo magnético intenso. Não dá nem para descrever o quanto uma estrela de nêutrons é radical e perigosa. A gravidade é tão intensa que provoca uma curvatura na luz. Você veria estranhos efeitos cintilantes. Deslumbrante, mas letal. Nenhum astronauta poderá jamais se aproximar de uma estrela de nêutrons. Mas se você não gosta de aventuras e só quer saber o que aconteceria, vamos enviar um boneco de testes galáctico. Vamos batizá-lo de Chuck. Os bonecos de teste de colisão são utilizados especificamente para a nossa segurança. São destruídos para nos proteger. Ele vai encontrar coisas bem violentas nessa viagem. Antes ele do que eu. Conforme o Chuck for se aproximando, a atração gravitacional da estrela de nêutrons provocará efeitos destrutivos. A gravidade o atrai com tamanha força que ele começa a acelerar em direção à superfície. Ele vai cair mais ou menos a metade ou 2/3 da velocidade da luz. A gravidade da estrela de nêutrons é 200 milhões de vezes mais forte do que a da Terra. Quando Chuck estiver a cerca de 250 quilômetros da superfície, a estrela começará a puxar seus membros de uma forma bastante desagradável. Alguns dizem que se você se aproximasse de uma estrela de nêutrons, você sofreria o efeito da chamada espaguetificação e ficaria como um fio de macarrão. Mas, na verdade, você seria todo rasgado. Imagine como seria essa experiência. Em primeiro lugar, as suas articulações seriam rompidas. A sua pele seria arrancada do corpo, os seus ossos seriam quebrados, os seus órgãos seriam despedaçados. Num piscar de olhos, Chuck é reduzido a um fino fluxo de átomos que é sugado pela estrela. Os átomos acabariam caindo na estrela de nêutrons. Mas, infelizmente, a violência não pararia por aí. O que sobra de Chuck atinge a superfície, gerando uma enorme explosão de energia. Estamos falando de 160 mil quilômetros por segundo. É um belo impacto. Ele bateria com tanta força que a energia liberada seria imensa. Seria bem maior do que todo o arsenal nuclear do nosso planeta. Morrer numa estrela de nêutrons seria uma morte extremamente brutal. Eu é que não queria me aproximar de uma estrela de nêutrons. A boa notícia é que não é fácil encontrar uma estrela de nêutrons na galáxia. Há milhões delas. Mas elas estão espalhadas num vasto espaço. Algumas pessoas são meio burras. Então, um viajante espacial do futuro poderá sair de uma dobra bem em cima de uma estrela de nêutrons, sendo instantaneamente vítima da radiação, virando um espaguete, se chocando com a superfície e se tornando parte do cemitério da estrela de nêutrons. Qualquer coisa e qualquer pessoa que se aproximar de uma estrela de nêutrons estará destinada a ter um fim catastrófico. Uma estrela de nêutrons é um dos objetos mais perigosos do universo, em qualquer fase da existência dela. Se você se aproximar de uma estrela de nêutrons logo depois que ela nasce, você estará perto de uma supernova e você vai morrer. Se você se aproximar de uma estrela de nêutrons depois da supernova, você também vai morrer. E se por uma sorte ou por um azar você acabar caindo em uma estrela de nêutrons, você vai ser despedaçado e destruído instantaneamente.
Se eu pudesse dar um conselho sobre estrelas de nêutrons a viajantes espaciais futuros, seria não. Não! Fiquem longe. Então você não deve se aproximar de uma estrela de nêutrons. Mas se forem duas estrelas de nêutrons, será ainda pior. Elas poderiam criar algo tão estranho e mortal que poderia transformar o universo inteiro num zumbi. Junho de 2013. O satélite Swift da NASA captou uma curta explosão de energia em uma galáxia vizinha. Era a evidência de que algo incrivelmente poderoso e violento havia ocorrido. Era a colisão de duas estrelas de nêutrons. Mas como exatamente duas estrelas de nêutrons se chocam? Binárias são estrelas comuns na galáxia. São duas estrelas, uma em órbita da outra. Se ambas tiverem tamanho para se tornar estrelas supernovas, elas podem se tornar duas estrelas de nêutrons, uma orbitando a outra. As duas estrelas são superdensas e uma orbita a outra como num abraço mortal. Elas se aproximam cada vez mais, até que finalmente colidem, liberando uma onda de energia gigantesca que cruza o espaço. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, a quantidade de energia dessa explosão é tão esmagadora que quase não dá para descrever. A explosão gera mais energia do que o nosso Sol produzirá em toda a sua existência. São as maiores explosões do universo, desde o próprio Big Bang. Mas talvez essa explosão libere mais do que apenas energia. É possível que uma colisão de estrelas de nêutrons gere algo muito, muito estranho. Uma nova partícula teórica chamada Strangelet. As Strangelets são chamadas assim porque são feitas de um tipo de matéria que não vemos em nenhum outro lugar. Toda a matéria à sua volta é feita de nêutrons e prótons. E ela é feita de dois tipos de quark, um que chamamos de up e outro que chamamos de down. As Strangelets têm um tipo diferente de quark nelas, que é chamado de strange, ou estranho. Os strange quarks podem se unir para formar partículas maiores, mas não como as da matéria normal, não como os nêutrons e prótons que nos formam. Eles formam um aglomerado estranho chamado strangelet. Para entender as Strangelets, os cientistas recorrem a uma teoria chamada hipótese da matéria estranha, que cogita que as Strangelets podem ser uma forma de matéria estável que se forma sob certas condições. O interior de uma estrela de nêutrons pode ser um lugar interessante para procurarmos matérias estranhas. Se as Strangelets existem, é um lugar onde podemos achá-las. A pressão no núcleo de uma estrela de nêutrons é imensurável, alta o suficiente para poder formar Strangelets. As Strangelets podem surgir em duas formas, carregadas positiva e negativamente. As partículas positivas são tranquilas, mas as negativas, bem, é melhor você tomar cuidado. Pense nas Strangelets como zumbis subatômicos. Depois que elas te mordem, você também vira uma delas. E o que acontece é que os núcleos são convertidos e a matéria normal se torna matéria estranha. Se Strangelets de carga negativa são liberadas durante uma colisão de estrelas de nêutrons, elas podem iniciar uma reação em cadeia, transformando em zumbis toda a matéria que encontrarem. Aí você tem essa reação sem controle de matéria normal, sendo convertida em matéria estranha e então gerando energia nesse processo. É um pouco como naquele filme A Bolha Assassina. Tudo que a bolha acaba tocando vira mais bolha. As Strangelets basicamente consomem a matéria em volta delas e aí geram um efeito em cascata que não termina bem.
Quando uma Strangelet atinge o Chuck, ela o transforma numa bomba relógio. Então tudo que o Chuck era em termos de matéria normal, imediatamente é convertido em matéria estranha. Não só mudando a sua essência, como liberando uma quantidade tremenda de energia. Depois que uma área do tamanho da unha dele é convertida em matéria estranha, ele explode, liberando partículas Strangelets pelo espaço. Quando você converte uma quantidade pequena de matéria em matéria estranha, a energia gerada faz com que mais partículas estranhas procurem mais matéria. E o processo vai ficando cada vez pior, pior e pior. Se partículas Strangelets atingirem um planeta como a Terra, o resultado será catastrófico. Imagine uma Strangelet atingindo a nossa atmosfera. Quando ela atingir os átomos, eles serão convertidos em matéria estranha. E essa matéria estranha gerará mais matéria estranha. Então teremos uma bolha estranha crescendo a partir desse ponto, o tempo todo gerando mais e mais energia que vai criando mais Strangelets, até que o planeta inteiro seja consumido numa explosão de Strangelets. Os fragmentos do planeta serão arremessados no espaço, com um exército de Strangelets zumbis recém-criados, prontos para destruir tudo que eles tocarem. Quando um planeta é convertido em matéria estranha, aí vem o próximo planeta, e aí vem uma estrela, e a próxima estrela. E assim podemos ter galáxias inteiras de matéria estranha. As partículas Strangelets poderiam transformar todo o universo. Então, como nós ainda estamos aqui? Nós já vimos colisões de estrelas de nêutrons. E onde estão as Strangelets? Por um lado, nós não somos feitos de matéria estranha, então talvez elas não existam e nem possam existir. Mas, por outro lado, o espaço é muito grande. Levaria milhões de anos para partículas de matéria estranha vindas de galáxias vizinhas nos atingirem, se elas viessem na velocidade da luz. Então isso pode estar acontecendo, só que ainda não chegou aqui. Talvez haja estrelas de nêutrons colidindo nos confins do cosmos, gerando Strangelets. Só o futuro dirá. Mas estrelas de nêutrons não são a única fonte de partículas letais no universo. Há bilhões delas no espaço. E uma está bem no meio da nossa galáxia. A Via Láctea, a galáxia onde nós vivemos. Ela tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro e abriga nebulosas extraordinárias e centenas de bilhões de estrelas. Essas estrelas orbitam o centro da galáxia, circulando um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Elas são deslumbrantes, mas o seu brilho é letal. Incluindo o coração da nossa galáxia no roteiro dos piores lugares do universo. As maiores fontes de radiação do universo são as estrelas. Elas estão queimando as reações nucleares que geram a luz que nós conhecemos. Quanto maior e mais massiva é a estrela, mais quente ela é e mais perigosa é a radiação. O núcleo da galáxia abriga as estrelas mais ativas de todas. E se nós o visitássemos, seríamos dizimados por uma torrente de intensa radioatividade. A palavra radiação soa perigosa, soa mal. Mas se você pensar na definição, ela está à nossa volta. A radiação, na verdade, é qualquer forma de luz. Por exemplo, eu estou gerando calor e eu sou algo quente. Isso é radiação. Só que algumas formas de radiação são benignas e boas para a matéria. E outras não são. Algumas são de baixa energia, outras são de energia mais alta. E quanto mais alta for a energia, mais e mais perigosa ela é. Porque quando as suas células absorvem essa energia, elas podem ser danificadas.
Esse tipo de radiação se chama radiação eletromagnética. E os raios X e gama mais fortes são tão poderosos que podem causar doenças e, em alguns casos, a morte. Há outro tipo de radiação chamada raios cósmicos, minúsculas partículas subatômicas que viajam quase na velocidade da luz. Novos estudos sugerem que os raios cósmicos de maior energia não vêm das estrelas, mas de buracos negros supermassivos. Quando você pensa nos buracos negros, a ideia é que eles são escuros, que absorvem a luz. Mas o surpreendente é que quando a matéria cai num buraco negro, ela fica mais e mais quente e é arremessada em jatos de alta energia logo acima do buraco negro. Quando a matéria cai no buraco negro, um vento fortíssimo é soprado, porque esse disco é muito quente. Dele jorram partículas subatômicas. Então não se trata de matéria de dentro do buraco negro, mas quando as coisas caem lá dentro, elas geram a radiação mais intensa de todo o universo. Buracos negros supermassivos agem como aceleradores de partículas turbinados. Eles superaquecem e arremessam partículas em jatos de seus polos. Esses jatos são extremamente fortes. São tão fortes que conseguem acelerar partículas a 99,99% da velocidade da luz. Isso é muito rápido. É perigosamente perto do limite que algo pode ser acelerado. Essas partículas aceleradas são os raios cósmicos. Os raios cósmicos são as partículas de maior energia que conhecemos no universo. Mesmo que seja um único próton, ele pode ser acelerado a uma velocidade tão alta que um deles pode ter o impacto de um projétil viajando a 160 km por hora. São como minúsculas balas cósmicas. Se você for atingido por uma, ela pode destruir o DNA da sua célula ou destruir a própria célula. A heliosfera do nosso Sol desvia a maior parte dos raios cósmicos que vêm em nossa direção. Mas fora desta bolha magnética protetora, nós ficaríamos vulneráveis. Nem mesmo uma nave espacial poderia nos proteger. Para se proteger da radiação das partículas, você precisa ter cuidado. Você pode pensar, bom, vou usar um escudo de chumbo, isso resolve. Na verdade, isso só piora. Estande de tiro. Armas só podem ser carregadas na linha de tiro. O cientista planetário Dan Durda explica. Ele prende balões a uma placa representando células. Estou me sentindo o Dr. Frankenstein montando um corpo célula a célula. Uma placa de aço de meia polegada representa a fuselagem protetora de uma nave espacial. Uma bala do rifle ou raio cósmico. Eu vou disparar esse raio cósmico em direção ao nosso sistema solar para ver o que ele faz à nossa nave espacial. Quando a bala atinge o metal, elas se desfazem em estilhaços que se espalham e atingem os balões. Acontece o mesmo com os raios cósmicos. Essas pequenas partículas atingiriam o metal e liberariam um monte de elétrons dos átomos no metal. E aí esses elétrons atingiriam você. Então, em vez de ser atingido por uma partícula, você é atingido por um monte de partículas. Isso é ruim. Então, se fossem as células do seu corpo, você estaria em apuros. Porque o raio cósmico perfuraria a parede da nave espacial e se fragmentaria num nível atômico. Não seria o dano de um raio cósmico atingindo uma célula. O que aconteceria é que os estilhaços atômicos destruiriam muitas células. Então, esses balões, no lugar das células humanas, representam o grande desafio que os viajantes espaciais do futuro terão no espaço. Como se proteger desses raios cósmicos de alta energia na galáxia? Isso não pode acontecer com o DNA, com as células do seu corpo. O centro da galáxia é um lugar que não pode ser visitado. Trata-se de uma região proibida. Nós temos sorte de viver bem longe do centro e protegidos pelo nosso Sol.
Pode parecer um infortúnio vivermos nos subúrbios da galáxia. Nós estamos a quase 30 mil anos-luz do centro, mas este pode ser o melhor lugar para a vida. O próximo lugar da nossa lista de piores lugares para se visitar no universo é um berçário cósmico, onde nascem estrelas e planetas. Mas aqui ninguém canta cantigas de ninar, porque nesse lugar também são disparados projéteis cósmicos letais. Nós já vimos a morte de estrelas. Agora veremos o nascimento de um sistema planetário. Uma família de planetas se formando a partir da aglutinação belamente orquestrada de gases e poeira. Quem não gostaria de ver algo assim de perto? Você, se não quisesse se ver num dos lugares mais perigosos do universo, porque no final das contas, o nascimento de um planeta pode ser letal. Nós tivemos uma ideia de como os planetas podem se formar quando o astronauta Don Petit fez uma experiência com grãos de café e sal durante sua temporada na Estação Espacial Internacional. Ele descobriu que na gravidade zero, os grãos se unem formando torrões. Se aumentarmos em escala para o tamanho de um sistema solar, teremos um gigantesco redemoinho de criação e destruição. Esta é a LKCA-15, uma estrela a 450 anos-luz de distância. Ela tem massa similar à do nosso Sol. Um disco protoplanetário de poeira e gases a cerca. E dentro dele, novos planetas estão nascendo. Quando os planetas estão se formando, há um disco de matéria ao redor de uma estrela quando ela é muito jovem. E os planetas se formam de todos esses fragmentos. E eles vão se chocando e se juntando, ficando cada vez maiores. E aí sua gravidade atrai mais matéria. A formação dos planetas é como uma corrida de demolição. Há muitas semelhanças. Nessas corridas, os carros dão voltas numa pista em velocidades diferentes. A mesma coisa acontece com os planetas. A matéria orbita um Sol e vai girando em velocidades diferentes, ângulos diferentes, trajetórias diferentes. Às vezes, fragmentos de matéria colidem, resultando num objeto maior. E é assim que os planetas crescem, como eles se formam. De longe é muito bonito. Mas se você se aproximar, você se verá cercado por objetos em alta velocidade. Os objetos, a poeira, os grãos de areia ou mesmo as rochas se movem em velocidades orbitais em volta de uma protoestrela. Então estamos falando de 20 e 30 quilômetros por segundo. Você pode achar que as rochas grandes são as mais perigosas, mas no espaço isso não é necessariamente verdade. As rochas grandes podem ser vistas, podem ser rastreadas. Coisas desse tamanho podem ser rastreadas no espaço, mas um objeto desse tamanho é difícil de ser visto no espaço. Você não o vê chegando. A gente tem mais medo de rochas grandes, mas se você estiver no espaço, é bom ter cuidado com as pedrinhas em alta velocidade. Basta perguntar aos astronautas da Estação Espacial. Em junho de 2007, eles descobriram um buraco de 6 centímetros na fuselagem da estação. Os engenheiros da NASA informaram que o buraco havia sido feito por uma pedra espacial do tamanho de um grão de arroz. Milhares de toneladas de fragmentos espaciais atingem a Terra todos os anos. A maioria se incendeia. Mas se você se afastar do manto protetor da Terra, a ameaça dos micrometeoritos se torna algo muito real. Os impactos de micrometeoritos serão um grande perigo para os viajantes espaciais do futuro. É uma das nossas maiores preocupações no desenvolvimento de trajes espaciais para que eles possam sobreviver no espaço.
Mesmo algo tão pequeno quanto um grão de areia causa o impacto de uma bala. Armas só podem ser carregadas na linha de tiro. E como fragmentos minúsculos no espaço podem se tornar projéteis letais. O cientista planetário Dan Durta revela como uma pequena pedra espacial possui uma força tão grande. Tudo é uma questão de velocidade. Para mostrar como a velocidade é importante, eu vou usar esta bala de 5,56 milímetros. Eu talvez consiga algo como 6 centímetros por segundo, alguma coisa assim, uns 30 quilômetros por hora. Vamos ver o que eu consigo. Tudo bem? Então, dá até para ver aqui onde a bala bateu. Tudo o que ela fez foi um pequeno arranhão na superfície. Agora vamos pegar esta bala e vamos para o stand para ver o que acontece se ela for arremessada um pouco mais rápido. Muito bem, então, em vez de eu arremessar esta bala a uns 30 quilômetros por hora, vamos usar o poder da reação química deste cartucho para dispará-la bem mais rápido. Muito bem, vamos ver aqui o que a bala fez. A velocidade maior transforma a bala numa assassina. Bom, aqui está. Em vez de um arranhãozinho, como quando é arremessada a 30 km por hora, a bala faz um dano muito maior quando está a mais de 3.300 km por hora. Isso é simplesmente 1/20 da velocidade que as partículas se movimentam no espaço interplanetário. Então, se fosse uma nave espacial e esta placa de metal fosse a fuselagem, protegendo você do vácuo do espaço, você estaria em apuros. Se uma pedrinha viajando a 64 mil quilômetros por hora atingisse o nosso boneco, ela o atravessaria. Pelas regras do beisebol, o batedor tem que usar um capacete, porque tem uma bola sendo arremessada contra ele a 160 km por hora. Se bater na cabeça, pode matá-lo. Agora imagine essa bola sendo arremessada 1000 vezes mais rápido. Ela faria um buraco na cabeça do batedor e a velocidade nem diminuiria. Isso mostra o perigo desses objetos. No espaço ao redor da estrela, há muitos fragmentos de todos os tamanhos. Rochas batem umas nas outras, elas ricocheteiam, colidem, se unem. É um ambiente terrível pro Chuck. Ele vai ser bem atingido e com força. Ele vai ser totalmente destruído. Colocar o Chuck num disco protoplanetário é como encostar uma espingarda nele e então puxar o gatilho. É um monte de material avançando em velocidades tremendas. Ele será simplesmente feito em pedaços. E se você decidisse ter... fosse para um dos lugares mais tranquilos do universo, longe desses perigosos fragmentos? Bom, as aparências enganam. Por que visitar um dos lugares mais vazios do universo pode ser um pesadelo? Porque algo mais fino do que os de comprimento poderia cortar você em pedaços. Quando olhamos para o céu, podemos ver bilhões de galáxias e trilhões de estrelas. Elas geralmente parecem estar uniformemente espaçadas. Mas em 2015, os cientistas viram algo estranho. De vez em quando encontramos algo que não conseguimos explicar. Tem uma área gigante que é muito mais fria e bem mais vazia do que poderia ser. Não tem muita matéria lá. Não tem muitas galáxias. Não tem muita energia. Chamamos essas áreas de vazio e algumas são bem grandes, são chamadas de supervazios.
Um desses supervazios tem 1 bilhão e 800 milhões de anos-luz de diâmetro, o que faz dessa área a maior estrutura individual já identificada. Esse vazio tem 20% a menos de matéria e 10.000 galáxias a menos do que o esperado. O que significa que estão faltando cerca de 1 quatrilhão de estrelas. Nós ainda não sabemos como os supervazios se formaram. Mas sabemos que a disposição das galáxias foi determinada no início do universo. Então faz sentido analisarmos o Big Bang. Ou mais especificamente, uma imagem dos primeiros momentos do universo, quando ele tinha apenas 380 mil anos. Esta é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O padrão calor deixado pelo Big Bang. Quando olhamos a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, vemos cores diferentes, vermelho, azul. Não são cores de verdade, são cores artificiais que colocamos para indicar onde a temperatura é mais quente do que a média e mais fria do que a média. Não é muita coisa, apenas uma parte em 10.000. As regiões que parecem mais quentes têm um pouco mais de matéria. Ela acabou formando as galáxias e todas as estruturas que observamos no universo hoje. As regiões mais frias têm menos matéria, então não formaram estruturas complexas. A teoria é que em algumas dessas áreas menos densas se formaram os supervazios. Esses vazios podem ser tranquilos, mas mesmo neles podemos encontrar fenômenos muito estranhos, como a chamada corda cósmica. Elas são apenas uma teoria. Não sabemos se elas existem, mas elas podem ter sido criadas quando o universo era muito jovem. A teoria é que quando o jovem universo superquente e superdenso começou a esfriar, isso criou rachaduras no tecido do tempo e do espaço. Rachaduras finas e densas. Essas cordas cósmicas são muito estranhas. Elas são unidimensionais e incrivelmente pesadas. Elas provavelmente são mais finas do que um próton, mas incrivelmente densas. Apenas 15 quilômetros de corda cósmica pesariam mais do que a Terra. Então imagine você toda essa massa e energia num objeto unidimensional. É como a faca mais afiada e poderosa de todo o universo. Então, o que aconteceria se o nosso boneco de testes, Chuck, encontrasse uma corda cósmica? Uma corda cósmica é como um sabre de luz cósmica. É uma linha unidimensional de pura energia que o cortaria em dois. As cordas cósmicas causam coisas estranhas ao espaço em que se encontram. Elas distorcem o tempo e o espaço. Uma corda cósmica cortaria o Chuck ao meio e juntaria a sua cabeça e os seus pés. Quando Chuck encontrasse essa corda cósmica superpoderosa, aconteceria o oposto da espaguetificação. Ele viraria uma panqueca. O supervazio é imenso, frio e não tem matéria. O nosso último destino é o oposto disso. Quente, violento e muito denso. E também é o local da batalha mais violenta da história do cosmos. A batalha que criou tudo. O nosso primeiro colocado como o pior lugar do universo é o mais radical de todos. O local de nascimento do tempo e do espaço, o Big Bang. O universo é repleto de maravilhas. E todas foram criadas durante o primeiro segundo de sua existência. Mas quase que isso não acontece.
Primeiro, a matéria teve que vencer uma batalha pela sobrevivência. Quando o universo nasceu, ele teve uma fase que chamamos de bola de fogo primordial. Imagine a cena. Calor intenso. Pressão intensa. Seria um lugar terrível para visitar. Você seria esmagado, incinerado e destruído pela radiação. E tem mais. Uma batalha entre partículas de matéria que determinaria o futuro do universo. A equação de Einstein, E igual a mc², nos diz que a energia pode se tornar matéria. E nesse jovem universo é exatamente isso que está acontecendo. Partículas primitivas de matéria ganham vida, mas há um problema. Essa matéria vem em duas formas: a matéria normal e a antimatéria. Nós sabemos o que é a matéria. Ela está à nossa volta. Mas o que é a antimatéria? A antimatéria não é tão misteriosa quanto as pessoas pensam. A antimatéria é uma matéria normal, mas com uma carga oposta. Então, há prótons e há antiprótons. Um próton é um núcleo de hidrogênio e é possível ter antiprótons. E um antipróton tem a carga oposta à de um próton. Sozinha, a antimatéria não é perigosa. Mas quando ela entra em contato com a matéria, bem, aí a coisa muda completamente. No final, o que acontece é que se você tiver matéria e antimatéria e juntar as duas, elas se aniquilam e acabam se transformando em energia pura. É o clássico exemplo do E é igual a mc², aquela famosa equação do Einstein. Você pode pegar a massa de uma partícula e a massa de uma outra partícula e você pode juntá-las. E como é matéria e antimatéria, elas produzem energia pura. O jovem universo era uma batalha de matéria e antimatéria, uma aniquilando a outra num frenesi destrutivo. O que nos leva à pergunta: como existe um universo feito de matéria? Porque tudo não foi destruído. Se houvesse a mesma quantidade de matéria e antimatéria, elas teriam se aniquilado no início do universo, porque a antimatéria destrói a matéria. Tudo que restaria seria radiação pura. O que é incrível é que vivemos num universo no qual, até onde conseguimos enxergar, só há partículas de matéria. No início do universo, devia haver um desequilíbrio na quantidade de matéria e antimatéria. O universo nasceu com quantidades iguais de matéria e antimatéria, mas para cada bilhão de partículas de antimatéria, havia 1 bilhão e 1 partículas de matéria. Essa ínfima diferença foi suficiente para criar todo o cosmos. Nós sabemos que a antimatéria quase aniquilou a matéria. Então, nós seríamos destruídos se uma partícula de antimatéria nos atingisse? A antimatéria parece coisa de ficção científica porque, claro, ela aniquila a matéria. Então as pessoas acham que se uma partícula de antimatéria entrasse nessa sala, ela destruiria uma partícula de matéria. Grande coisa. É uma partícula elementar, a quantidade de energia gerada seria realmente pequena. Então estaremos a salvo se houver só um pouquinho de antimatéria. Mas no início do universo, a história era bem diferente. Havia muitas dessas partículas. E se Chuck desse de cara com uma nuvem de antimatéria, seria o seu fim. O que aconteceria naquele momento se o Chuck ficasse vagando naquele ambiente repleto de antimatéria? Aí, automaticamente, cada partícula do seu corpo iria interagir com uma antipartícula, se transformando em radiação pura. O Chuck iria virar, puff, uma explosão de luz. O Chuck viraria um ser de luz. Nós fizemos um passeio pelos piores lugares para visitar e as piores coisas para ver no universo.
Há muitas coisas no universo que parecem coisa de ficção científica, mas que são baseadas na ciência. Tudo no espaço pode te matar. A poeira pode te matar. A explosão de estrelas, a gravidade dos buracos negros, a radiação, tudo isso é muito perigoso. Aí você diz, ei, não é mais seguro ficar na Terra? E eu digo, navios ficam seguros no porto, mas não é para isso que navios são feitos. Com tantos perigos no espaço, eu fico feliz de estar aqui na Terra. A menos que os alienígenas apareçam com suas naves. Aí eu vou com eles. A ironia é que se esses lugares perigosos não existissem, nós também não existiríamos. O nosso universo só existe porque a matéria derrotou a antimatéria na batalha do Big Bang. E nós só existimos porque uma supernova jogou no espaço a matéria que criou os planetas e também nos criou. Então, o universo dá e o universo tira. O espaço pode parecer um lugar assustador, mas você tem que lembrar que nós nem estaríamos aqui se não fosse pelas supernovas. Então, embora essas coisas ainda estejam fora do plano da experiência, elas nos mostram como o universo funciona. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.